Fala galera, tudo certo? Eu tinha largado ali a caixa de perguntas para que algumas pessoas fossem me fazendo algumas perguntas, né, de alguns temas que poderiam ser abordados no vídeo de hoje. E teve uma pergunta que me chamou a atenção por causa que ela tem uma proximidade muito grande com o jiu-jitsu, né, e com as nossas emoções, né, e a forma com que a gente utiliza o jiu-jitsu como controle emocional. A pergunta era a seguinte: como controlar instintos primitivos de ira, de proteção e de preservação? Bem, primeiramente a gente tem que observar o seguinte: a diferença entre proteção e preservação. A proteção seria referente a alguma coisa ou alguma pessoa, como por exemplo a defesa da integridade física de alguém, né? Ou algo nesse sentido, ou de alguma outra pessoa. E a questão da preservação seria impedir que algo que já existisse se destrua, como por exemplo algo que é muito mais forte, como a preservação da nossa espécie, né? Então, e a ira, né, é algo muito mais presente que nos irrita em alguns momentos, né, que nos traz uma raiva muito grande, que nos faz cometer às vezes algum delito, inclusive, né, vindo a agredir alguém ou então a, inclusive, matar alguém, né. Galera, é muito presente nas artes marciais a capacidade que um artista marcial tem de, inclusive, não só imobilizar, como matar em alguém, né, vindo a utilizar dessas técnicas de forma inadequada. Então vejamos, trazendo isso para uma realidade nossa, né? O ser humano ele é extremamente instintivo, né? E quando você é submetido a determinadas situações, você tem uma chave, como se fosse uma chavezinha que é ligada e a gente começa a ter, às vezes, as atitudes mais inesperadas que poderia se ter, né? Vamos imaginar o seguinte: alguém chegou e bateu no teu carro no trânsito. Primeiro sentimento que a gente tem é de muita ira, entendeu? Aí, se caso, digamos, alguém veio para poder te agredir, você está tentando se proteger, correto? Se caso alguém veio investindo com muita força para cima de você e vem ali para poder te pegar pelo pescoço, te estrangular ou te batendo com algo, aí já entra algo muito mais forte que seria a nossa preservação, certo? E naturalmente, quando a gente é submetido a essas situações, a gente perde o controle, certo? Completamente. Por causa que justamente esse instinto muito forte, ele vem à tona no nosso corpo. Então, quando a gente fala de artes marciais e principalmente do jiu-jitsu, a gente aprende a controlar isso daí de uma forma muito nítida, né? Através dos treinamentos. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: a primeira aula do aluno, ele chega e ele faz alguns exercícios físicos, né? E ele vai fazer uma situação de defesa pessoal. Aí, digamos que o instrutor, o professor, chega e pega ele pelo pescoço. Naturalmente, a reação que ele vai ter vai ser instintiva. Se o professor, obviamente, fizer algo, né, com técnica, devagar ali e tal, e fazer com que ele pense, a reação dele vai ser uma. Agora, se fosse uma situação real de combate, em que chegasse, passasse o braço no pescoço dele e ficasse apertando com toda a força e ele visse que ele estava perdendo ali a capacidade de respirar, ou então ou ele visse que a integridade dele estava sob ameaça, com certeza ele ia perder completamente a consciência naquele instante. Ele ia fazer força, ia tentar se defender de qualquer forma, ia tentar agarrar, entendeu? A pessoa que pegou ele pelo pescoço, enfim. São muitas situações diferentes que envolvem nesse momento essa questão da proteção e da preservação, né, da espécie. E nesse instante que o jiu-jitsu entra. Porque numa situação em que você está sendo submetido a uma situação de pressão ali no chão, ou então que a tua integridade física esteja em risco, a primeira coisa que tem que fazer é ficar calmo.
E é quase impossível falar em ficar calmo para alguém que não tem conhecimento sobre uma arte marcial e como se defender, né? Por causa que naturalmente é esse instinto que se revela no nosso corpo. Então a gente vai buscar, de certa forma, neutralizar esses instintos primitivos, né? Foi exatamente a palavra em que foi usada na pergunta. Esses instintos primitivos, eles vão ser controlados através do jiu-jitsu. Por causa que quando a gente traz para essa área do jiu-jitsu ali, você imaginar que você está completamente imobilizado e você não sabe como sair daquela situação, entendeu? A única coisa que te resta ou é aceitar aquilo ali, ou você pensar em uma forma de como sair daquela situação. Então isso se revela muito claro na nossa vida. Quando a gente chega numa situação em que a gente não sabe como sair, você tem duas opções. Ou você desiste, ou então você começa a pensar numa forma de sair daquela situação. Vamos imaginar trazer para um contexto atual nosso, que é o contexto da pandemia, né? O fato de não estar podendo treinar o jiu-jitsu, ter esse contato, tá me deixando bastante irado, com muita raiva, né? Por causa que o jiu-jitsu era uma terapia para mim, né? E quando eu treinava com mais frequência, tinha várias aulas e tudo mais, isso daí era algo que eu conseguia neutralizar melhor. Então a gente precisa colocar isso para fora de alguma forma. Ou a gente faz uma academia, ou a gente faz uma arte marcial, ou a gente escreve alguma coisa, mas a gente precisa colocar para fora isso daí, né? É óbvio que a gente não vai sair agredindo ninguém, a gente não vai sair xingando ninguém. Às vezes o simples fato de você conversar com algum amigo, expor aquela situação lá, às vezes já é algo que consegue fazer com que aquela raiva, aquela ansiedade fique neutralizada, certo? Então, do modo geral, essa pergunta achei ela muito interessante, porque daria para poder ficar conversando por muitas horas em relação a isso daí, por causa que em muitos momentos da nossa vida, esses instintos primitivos se manifestam na nossa vida. E o jiu-jitsu ele é uma ferramenta muito útil, né, para que a gente possa neutralizar esses instintos através da consciência, através do trabalho mental e emocional que a gente faz para poder reagir nessas situações de confronto, situações em que a proteção nossa está sob ameaça, que a preservação da nossa espécie ali está se pondo em risco, né? E principalmente esse sentimento maior de ira, de raiva, né, que a gente costuma ter no nosso dia a dia, né? Como controlar isso daí é algo muito importante, por causa que a gente se torna com certeza muito mais tolerante quando a gente pratica alguma arte marcial, em especial o jiu-jitsu. Tá, galera? Obrigado aí pela pergunta e até o próximo vídeo. Um abraço. Boa semana para todo mundo aí.